Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Se só me avisem se está tudo bem com a conexão, com... Olá, Oi, Ana Paula, boa noite. acho que ficou certinho a câmera, ficou ótimo, Joaci. Tudo jóia? Tá bem aí? Tá o áudio? Oi? Tá bem o áudio e o vídeo? Tá ótimo. Joaci, seja muito bem-vindo. Agradeço muito, né, você ter aceitado o convite. Eu pensei nessa semana de lives e quando eu comecei, né, a organizar, eu logo lembrei de você. A gente teve algumas conversas nos últimos meses a respeito de agronegócio, né, do CNA, da faculdade. E eu falei, não, eu quero começar com ele. Eu pensei numa estratégia, assim, de falar primeiro sobre a importância do agro, depois a gente falar sobre a importância do advogado que atua no agronegócio e depois de temas específicos. Então, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né? Eu te admiro muito, admiro seu trabalho, eu leio sobre as suas ações, estava agora lendo sobre conectividade rural e aí vi algumas coisas suas também. Então, queria te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você vem exercendo aí no meio do agronegócio. Ana Paula, bom, primeiro boa noite a todos, né? É um prazer estar participando dessa série de lives, né? Agradeço as suas palavras. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o agro, né? Dar uma visão geral para algumas pessoas que, mesmo sendo já do agro, atuam no agro, mas a gente vai tentar colocar uma pitada diferente aqui, muito mais de reflexão, né? Sem querer encher o pessoal de muita informação, mas no sentido de botar a turma para pensar um pouco diferente, um pouco fora da caixinha. Essa é a minha missão aqui, vou tentar cumprir aí dentro do prazo e dentro do que a gente vem falando. Mas bom, primeiro eu queria imensamente agradecer pelo convite, né? Eu admiro muito o seu trabalho. De fato, a gente vem conversando algum tempo aí, tentando trazer você para ministrar um curso aqui na Faculdade CNA, né? Quem sabe aí nos próximos meses. Se Deus quiser. Mas, então, Ana Paula, assim, o tema que nos foi dado com relação à importância do agronegócio para o Brasil é um tema bem amplo, né? E aí eu vou até parafrasear uma fala de um professor nosso aqui, o professor Alan Malinsky, que ele diz assim: nós estamos num setor que insiste em dar certo. Gostei. Então, é uma frase bem emblemática essa, porque, na verdade, a gente, de fato, nós somos privilegiados, especialmente por um momento de pandemia desse, né, com todas essas coisas que a gente está vendo por aí. O agronegócio, ele não parou e não vai parar. Né? As pessoas precisam... E nem pode parar, e não pode parar. As pessoas precisam se alimentar, né? O fato é que a gente está nesse ambiente, né, que eu diria que é muito mais do que um setor econômico, né? São pessoas envolvidas dentro, atuando, e em prol de uma causa maior, que não é só o econômico, muito maior do que isso, tem o social envolvido dentro dele, né? O ambiental, né? Então, a gente sofre duras críticas, né? Mesmo com toda virada de chave que o agro vem procurando fazer ao longo do tempo e vem fazendo, né? Vem fazendo. Então, a gente inicia aqui, eu selecionei alguns pontos, né? E a gente vai tentar abordar aqui de uma forma bem tranquila, bem objetiva. Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu sou paraibano, então o sotaque aí vocês vão percebendo que sou lá do pessoal do Nordeste, eu estou em Brasília já há 18 anos, né? Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado na área de solos e nutrição de plantas, e em Brasília, no sistema CNA-SENAC, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a gente já está trabalhando há 13 anos no sistema. Então, com representação institucional do produtor rural, né, em relação a políticas públicas, ou seja, o nosso trabalho, ele permeia muito as ações do Congresso Nacional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A alteração numa regra do PRONAF, por exemplo, que é uma política de crédito rural, a gente teve contribuições. Então, diversas outras políticas públicas, construções de políticas públicas, por exemplo, o Plano Safra da Agricultura, tanto empresarial quanto familiar, passa pela CNA em termos de contribuição. Enfim, são uma série de ações que a gente vem trabalhando junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, nossa FPA,
que reúne todos os deputados. Então, a CNA faz a representação política e institucional dos produtores rurais junto ao Congresso Nacional. Isso é fundamental, né? A voz do produtor sendo levada para o Congresso Nacional. E, inclusive, aí pegando um gancho aí nos seus seguidores, aí a turma que atua no dia, com relação à própria, nós tivemos uma equipe muito grande lá, nós tivemos uma atuação forte com relação a pontos importantes do Código Florestal. Então, de um modo geral, a CNA atua nesse ponto, representação institucional. O Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele atua muito mais na ponta, lá dando capacitações ao produtor rural. E agora, mas temos o Instituto CNA, que é onde eu estou hoje lotado de pesquisas, enfim, tudo voltado para o agro, e a nossa faculdade CNA, cursos superiores, né? Enfim, a gente está aí já caminhando aí para novas turmas, novos egressos. Então, esse é o sistema CNA. Então, tem a CNA, o Senar, o Instituto CNA e a faculdade CNA. Todos eles respiram o agronegócio, né? Então, a gente tem o DNA na veia do agro, vamos dizer assim. Então, os nossos professores, os docentes, eles são muitos colaboradores do sistema CNA, Senai e do Instituto CNA. Então, a gente tem isso um pouco na veia, né? Por respirar, por viver isso dia a dia. E é muito legal, é uma atuação muito bacana, tá, Ana Paula? Excelente. Eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões com relação os macrosegmentos do agronegócio, né? Porque muitas vezes as pessoas atuam no segmento, né? E às vezes não compreende o todo desse mundo chamado agronegócio. Então, a gente vai falar um pouco aqui do antes, do dentro e do depois da porteira. Esses macrosegmentos. Vamos também falar um pouquinho das propriedades tradicionais e as propriedades modernas. Não necessariamente moderna, leia-se tecnologia de ponta da última geração, mas muito mais uma propriedade rural melhor preparada. Né? Melhor preparada para quê? Para o dia seguinte. Né? Se estiver no meu semiárido, lá no Nordeste, essa propriedade precisa estar melhor preparada para enfrentar a seca, a estiagem. Ela vai chegar. Então a gente começa a caminhar aí, e aí a gente vai falar um pouco disso aqui, da passagem, né, da evolução das propriedades tradicionais, caminhando para as propriedades modernas. Vamos falar um pouquinho de ciência, tecnologia e inovação, gestão com melhoria de eficiência no sistema produtivo. E eu costumo fazer, Ana Paula, uma provocação, né? Muito mais no sentido de assim, ou para os meus alunos, ou para técnicos, ou para os produtores, né? Que a gente às vezes dá palestra, e aí a gente diz assim, bom, mas você quer sua propriedade rural para quê? Para ganhar dinheiro ou para lazer? Passar um final de semana, né? Curtir lá, que não é nenhum pecado. Então, não tem nenhuma das duas respostas estão erradas, nenhuma das duas respostas estão certas. Depende, de fato, para que você quer a sua propriedade rural. Porque ganhar dinheiro não é nenhum pecado do mundo. O lazer também, muito menos. Então é importante fazer essa reflexão, porque às vezes, dependendo da resposta do produtor, né, caso você esteja como técnico atuando junto ao produtor, é muito mais o teu direcionamento das tuas ações naquela conversa, naquele momento, vai depender muito dessa resposta. Né? Então é importante estar atento a esse ponto. E o agro do futuro, né? Como será esse agro do futuro? Né? As pessoas precisam estar cada vez mais qualificadas. E aí vem os cursos, o teu trabalho aí de levar conteúdo para o pessoal. Isso é muito importante, né? Muito importante. Porque a gente não pode pensar no agro só como a ciência, tecnologia e inovação, pensando nas pessoas também. Na verdade, envolve um contexto todo. E eu fico muito feliz de ver, eu sou filha de produtor, sou neta, né? Então eu cresci no agronegócio. E eu vejo como hoje a gente tem acesso a esse todo, a perceber que a mão de obra humana, que é essencial no meio rural, no agronegócio, ela é importante, ela é vista com outros olhos. O meio ambiente, então uma agricultura, um agronegócio sustentável também já é visto com outros olhos. Então, conectar, poder utilizar todos esses caminhos de uma maneira... Isso aqui, numa live, a gente não tinha acesso a isso, né? Então, falar sobre agronegócio e capacitar as pessoas é a minha missão e acredito que é a sua também. Né? A que mais recebo no meu Instagram eu quero advogar no agronegócio, mas como começar?
Então, é isso, é com acesso, é com informação, é sugando todo esse conteúdo que a gente tem hoje disponível e que facilita e melhora o trabalho dentro do agronegócio. Então, a proposta é isso, é levar informação para as pessoas para que o agro cada vez se desenvolva mais. Esse é o meu objetivo principal com essa semana de lives e, enfim, com o meu Instagram. É muito bacana esse pensamento, eu corroboro com ele, né? E um pouco que a gente vai falar aqui é justamente assim, vai dar uma ideia para as pessoas, pelo menos esse é o meu objetivo, de enxergar o todo, né? E aí eu trago um conceito aqui muito interessante que a gente tem que usar, deve usar para o agronegócio, que é a visão sistêmica, né? Olhar o agronegócio como um grande sistema. Imagina o nosso organismo, né? Então a gente precisa entender todas as partes desse grande organismo chamado agronegócio. E aí você, pegando ele, uma metáfora como uma grande engrenagem, né? Então, as peças têm que se mexer de uma forma adequada. Elas precisam estar muito bem azeitadas, que a gente fala, né? Para que esse motor econômico, social e ambiental, ele possa avançar em direção da sustentabilidade, dos ganhos sociais, dos ganhos ambientais. Então, é importante entender o agronegócio como um todo, uma grande engrenagem. Ou seja, eu preciso entender essas partes que compõem o agronegócio, mas não só isso. Eu preciso entender como essas partes interagem. E que partes são essas que eu estou me referindo? Por exemplo, eu tenho um produtor rural e tenho uma instituição financeira. Eu preciso entender que existe o produtor rural, que existe a instituição financeira, mas como é que esses dois elos se unem? Né? Como é que eu preciso enxergar cada um separadamente, mas a interação entre eles. Então, pegando um outro exemplo aqui com relação às propriedades que dependem de insumos externos. Né? Então, o produtor rural, ele fazendo essa análise sistêmica, né, você vai ter que entender os produtores rurais, de um modo geral, e eles são muito heterogêneos, né, como você bem sabe, com esse mundo dos insumos, né, levar defensivos agrícolas, a relação entre produtor e um grupo de insumos de fertilizantes, de sementes certificadas, enfim. Como é que são esses contratos? Existem contratos? Não existe? Enfim, é essa visão do todo que eu digo, dessa grande engrenagem chamada agronegócio, que você precisa, quem está entrando agora, está se familiarizando com alguns termos, é importante conhecer, especialmente o que a gente chama de visão sistêmica. É a visão do todo. Imagina a gente pegar assim uma carona num drone, subir na propriedade, e subir, e você olhar, começar a enxergar todo mundo que está lá embaixo, olhando todo. Então aquela engrenagem vai estar rodando. Mas como é que são essas interações? Então é importante as pessoas perceberem isso e compreender. Né? Então a gente tem o que a gente fala, os macro segmentos, né? O antes, o dentro e o depois da porteira. E aí pegando um exemplo aqui bem clássico, né? O setor de soja, da soja, né? Então eu tenho o produtor rural, que é a porteira propriamente dita, ele dentro da porteira, mas eu tenho essa turma que vai produzir insumos para que essa produção de fato aconteça dentro da porteira. Então eu tenho o setor, os elos de insumo, que é antes da porteira, o dentro da porteira, que é a produção propriamente dita, e os outros elos. Quem são esses outros elos? A agroindústria, né? Porque depois que o produtor faz a soja, por exemplo, manda para a esmagadora e por aí vai. Até chegar, por exemplo, no óleo de soja, lá no consumidor final no supermercado. Então, toda essa cadeia é preciso entender cada caixinha dela, vamos dizer assim, mas também as interações entre elas. E olha que o óleo de soja está bem caro, né, no supermercado, de passagem. Mas esses elos que compõem uma cadeia, e aí você pode enxergar as caixinhas, né, em direção ao consumidor final, ele tem também um ambiente institucional e organizacional. E aí, o ambiente organizacional, que são as entidades propriamente ditas, por exemplo, o Senar, a CNA, as instituições financeiras compõem esse ambiente organizacional. E a gente tem um ambiente institucional, que são os institutos jurídicos propriamente ditos. Então, isso tudo está tudo junto e misturado, né, que compõe esse agro, mas estou tentando aqui só botar um pouco de organização nas ideias das pessoas. Pelo menos esse é meu interesse, meu objetivo. E aí você traz aqui o instituto jurídico forte hoje, muito que vem, casa muito que você muito fala, a questão do Código Florestal. Mas eu tenho outros institutos jurídicos. Eu tenho as normas regulamentadoras, a NR31, enfim, eu tenho uma série de normas, né, que fazem parte do agronegócio também, no chamado ambiente institucional. E quem paga a conta disso tudo?
é o consumidor final. Eu digo que ele é o chefe de todo mundo, de todos os elos que compõem uma determinada cadeia produtiva, e essa lógica que eu estou falando aqui, ela serve para qualquer cadeia, tá? Algodão, soja, milho, algodão, etc. Então é importante entender esse todo, e o consumidor final, ele vai moldar todas as outras demandas, vai dar orientações, vamos dizer assim, para todos os outros elos dessa cadeia, que é justamente o comando que ele diz assim, não, eu não quero mais esse produto dessa forma, eu quero de forma diferente. E aí, o elo que não conseguir cumprir, ou o produtor que não conseguir cumprir aquele determinado comando, ele vai ficar para trás. Então é importante estar atento às demandas dos consumidores. Então a gente tem esse grande, vamos dizer assim, esse grande elo, né? Que você compõe o antes, o dentro e o depois da porteira, e isso é fundamental. Ah, onde é que tem emprego para advogado no agro, por exemplo? Em qualquer lugar desses ambientes que eu estou falando. Tanto antes da porteira, nas grandes multinacionais, enfim, tanto dentro da porteira, como você bem faz atendimentos aos seus clientes, e como depois da porteira, né? Então é importante que cada pessoa consiga se enxergar nesses elos, né? E possa, de fato, atuar. E é possível, sim, atuar. E graças a Deus que tem um agronegócio, porque senão não tinha muitos empregos, eles não existiriam. É importante a gente estar até pegar atento a isso. Assim, que eu tinha comentado que é uma das perguntas que eu mais recebo, como atuar, e isso é bem interessante. A gente pode escolher onde atuar, antes, dentro e após a porteira, e é importante essa divisão. É claro que tem advogados que atuam nas três, mas normalmente acaba que a gente tem essa escolha exatamente que local da porteira atuar. E dentro desse local, a gente ainda pode escolher qual a área de especialidade. Então, eu, Ana Paula, tenho uma especialidade, uma predileção por direito do trabalho, direito ambiental, e eu também atuo em contratos agrários. Mas eu preciso ter uma visão macro, uma visão geral para atender o produtor. Então, eu não posso analisar, ainda que eu não seja um profissional do meio, por exemplo, ambiental, do direito ambiental. Se eu for analisar um contrato de arrendamento, se eu for mais especialista nos contratos, eu tenho que conhecer direito ambiental para o produtor rural. Como que eu vou analisar um contrato se eu não tenho, né, se eu não tenho essa previsão de reserva legal, de APP, de cumprir essas normas? Então, é muito importante que o direito para o agronegócio, né, eu gosto de chamar assim, que o profissional ele tenha uma visão geral de todas as áreas para atender bem o produtor rural, ou, enfim, qualquer pessoa ligada, qualquer cliente ligado à área do agronegócio em qualquer etapa da porteira. Eu queria fazer esse gancho, porque eu recebo muito essa pergunta de que área, né, onde começar, o que atuar. Comece definindo onde você quer atuar. Esse é o ponto de partida. É verdade. E assim, fazendo uma observação aí, pegando um link com o que você falou, a insegurança jurídica é um dos maiores problemas hoje do agronegócio, juntamente com a conectividade, a infraestrutura e logística. Então, assim, nós somos hoje um setor pujante, forte, mas temos inúmeros problemas, né? Então, um deles é a insegurança jurídica. E aí é importante a gente sempre, e aí vocês são melhores, eu não sou advogado, mas só gosto muito da área, mas é importante a gente sempre buscar, e aí a gente faz isso na CNA, a segurança jurídica para que os negócios rurais possam fluir de forma muito natural, muito mais tranquila do que pudesse gerar algum tipo vamos dizer assim, inconsistência, vamos dizer assim, no ambiente de negócio. Então, é muito importante isso. Eu gosto muito, Ana Paula, de falar, aí quando a gente vai conversar, a questão de uma linha do tempo para o agronegócio, né? Então, essa linha do tempo organiza um pouco as ideias das pessoas, né? Porque é tanta informação hoje que você precisa, de fato, parar, organizar. Por isso que eu faço um pouco essa fala inicial do antes, o dentro e depois da porteira, para tentar organizar um pouco a cabeça das pessoas. E daí eu trago uma outra lógica, que é a linha do tempo. Que linha do tempo é essa? Eu chamo de timeline, enfim, linha do tempo. Simplesmente é um exercício que eu gosto de fazer, e eu passo muito nas minhas falas, de organizar, colocar dentro de um espaço temporal as principais datas, né, os principais acontecimentos ou marcos institucionais ou normativos, para poder a gente organizar as ideias. Então, eu trago aqui para vocês um marco importante nessa linha do tempo, que é começando em 1957, né? Eu não sei, calma que eu não vou falar dos anos todos, não. É 1957, que é onde dois pesquisadores em Harvard trouxeram essa visão sistêmica, né?
postulando o conceito original do agronegócio. Então, é importante ver essa concepção que foi posta. Daqui a pouco eu leio para vocês, mas é interessante que você vai perceber que ali, em 1957, esses dois pesquisadores, e aí foram os diferenciais deles, eles enxergaram esse todo que a gente está falando aqui inicialmente. Então, de 57 a gente pula para 65, 1965, o Sistema Nacional de Crédito Rural. Né? É um outro campo de atuação forte para qualquer um que queira atuar no agronegócio, é trabalhar com crédito rural, porque é uma coisa constante. Né? Então, 1965, criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, para vocês anotarem aí. Em 72, vem a Embrapa, a criação da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 1972. Por que a Embrapa foi importante nesse contexto? Porque nós tínhamos pesquisas, trazíamos pesquisa muito de fora dos países temperados, que não servia para o nosso ambiente tropical. Então é importante que essa criação da Embrapa, ela veio justamente para poder focar as pesquisas de fato no ambiente cerrado, num ambiente com as condições tropicais a nível de Brasil. E eu trago um marco sempre importante, que é a nossa digníssima Constituição. Por que eu sempre gosto de falar um pouco da Constituição? Porque, de fato, a gente precisa sempre ter esse grande balizador, que é o texto constitucional, né, para poder a gente... E aí, dentro da própria Constituição, não sei se alguém já fez exercício, jogar lá no Google, trazer a Constituição e pesquisar a palavra agronegócio, para ver se vai achar aqui nesse texto. Depois vocês façam esse exercício, depois vocês falam para a Ana Paula aí, depois, se vocês vão achar a palavra agronegócio, tá? E aí, em seguida, a gente tem aí essa Constituição de 88. Em 94, a gente tem a criação do Plano Real. É um marco importante para o desenvolvimento do agronegócio. Por quê? Porque deu estabilidade à nossa moeda, permitindo que muitas famílias elas pudessem... e aí o Plano Real veio meio que estabilizar a inflação, e aí permitindo que muitas famílias tivessem acesso a esses produtos do agro. Foi fundamental, um fator interessante, importante, que muitas vezes a gente passa despercebido, a criação do Plano Real. E aí, seguindo para frente, o Código Florestal, 2012, né? Então, aí que você já vem comentando, falando de todas as APPs, as reservas legais, enfim, toda aquela série de informação que tem dentro do código. Inclusive, muita gente, às vezes, passa despercebido que fala de incêndio também. Você for olhar lá, tem um campozinho que fala de combate a incêndio, às vezes a gente passa despercebido isso. E a gente chega em 2020, 2021 com essa pandemia, essa famigerada pandemia, que o agro foi, como muita gente viu e sentiu, ele não parou. Né? No primeiro momento houve houve um temor, né, que o agro iria parar, então a questão do levar o produto da porteira até os demais elos, até o consumidor, isso no primeiro momento houve esse temor, mas a CNA atuou fortemente junto ao governo federal, pedindo para inserir o agronegócio, e aí o agro, alguns setores dele, por exemplo, as borracharias. Por que é um setor essencial as borracharias nas beiras das estradas? Justamente pensando no sistema como um todo, aquele caminhoneiro que não tinha uma simples borracharia para consertar o caminhão, enfim, o pneu, ele parava ali e aquele produto não havia um escoamento adequado. Então, perceba o que eu estou falando. Esse sistema como um todo, esse agronegócio, ele precisa ser visto de uma forma integrada. Então, é importante a gente ter essa visão. E aí, o que será do agro pós-pandemia? Aí já se discutiu muita coisa. O fato é que nós não seremos mais os mesmos. Né? Isso é fato. Nós, as pessoas, e nós, os setores. Então, vai sim haver essa mudança de página, essa quebra de paradigma. Então, a gente vamos chegar aí em outros ambientes. E aí, é preciso trazer aqui à tona a questão do profissional pós-pandemia. Né? Então, são pessoas muito mais habilitadas para resolver determinados problemas, né, do que o conteúdo técnico propriamente dito, ele está aí. Então, aquele profissional que conseguir se moldar, vamos dizer assim, àqueles ambientes, ele certamente vai ter mais sucesso. É lógico que conteúdo, né, conteúdo técnico, mas é importante esse jogo de cintura, vamos dizer assim, com relação ao agro, né, às pessoas que vão trabalhar no agro. Ô, Joaci, eu acho
A gente, na verdade, assim, o agro não parou, não pode parar e não vai parar, isso é fato. Mas sabe que tem algo que vem me preocupado muito? Que é o consumo lá na ponta, né? Que, como você bem disse, o mais importante, nosso chefe, para todo mundo do agro, é o consumidor final. E aí, esses dias o cliente estava relatando que ele está com dificuldade na venda final do produto. O produto dele é alho e os supermercados estão fechando. Então, se está fechando o supermercado em determinado tempo, por exemplo, acho que Curitiba, algumas capitais aí, o supermercado está com horário reduzido ou não está funcionando no final de semana. E aí cai venda, né? Se cai venda, cai para o produtor, tem produto, né, que não está conseguindo ser vendido. A gente estava vendo esses dias uma caixa de cenoura a R$ 5 no produtor, não paga custo. E isso tudo é reflexo da pandemia, né? A gente sente, o produtor... então, dias ruins virão, a gente precisa estar preparado. A gente vê o que aconteceu com soja aí, que também tem... em relação com a pandemia, são diversos outros fatores, mas a pandemia também veio para fazer, tem questões climáticas de outros países, mas que também teve reflexo. Então, a gente já está vendo o óleo lá no final com um valor muito maior. Então, assim, me preocupa muito o que vem nos próximos tempos, né? Acho que a gente precisa estar preparado, todos os envolvidos, inclusive os advogados, para assessorar. Eu tive muito cliente com demanda aí da soja futura, né? Contrato de soja futuro, com vontade de quebra de contrato. Fiz até um IGTV relacionado a isso. Mas eu acho que assim, a gente vai entrar realmente, foi muito bem pontuado essa linha do tempo, e a gente vai entrar de fato numa nova e inesperada era. Eu digo assim, fazendo um paralelo com a turma do Uber e dos taxistas, né? Então é o seguinte, os produtores, eles têm um pouco essa lógica também, vão precisar se reinventar, né? Então, muitos taxistas que não entraram em aplicativos por questão de dificuldade ou não acreditavam, enfim, eles vão saindo do mercado. Então, a ideia é que aquele produtor precisa ser rapidamente ou instruído por profissionais ou ele perceber que é importante ele virar essa chave, né? E aí, porque senão o negócio dele corre de fato riscos, né? Então é importante estar atento a isso sim. Agora, deixa eu me permita aqui, Ana Paula, ler, dá licença aqui, eu vou ler aqui o conceito original que a turma lá em 57 escreveu, que foi, o que é que eles definiram como agribusiness? Eles definiram assim, ó, a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas. Então, esse pedaço aí, eu leio insumos. O primeiro é o antes da porteira. Das operações de produção nas unidades agrícolas, propriamente dito, que é o dentro da porteira, e do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas a partir deles. Ou seja, no próprio conceito tem o antes, o dentro e o depois da porteira. E aí eu peguei e fiz um paralelo aqui com um artigo aí, 187, se não me falha a memória, que é da política agrícola aqui do texto constitucional. E eu trouxe aqui para vocês que é o seguinte: a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, dentro da porteira, né? Envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e transporte, incluindo atividades agroindustriais, agropecuárias, pesquisas e florestais. Ou seja, você não vai achar no texto constitucional a palavra agronegócio, mas está lá dentro no artigo 187 exatamente a lógica do antes, o dentro e o depois da porteira. Ou seja, com outras palavras, logicamente, mas vai estar o princípio, está lá dentro. Então é importante a gente perceber que o legislador constituinte, ele traz à tona esse conceito aqui, né, colocando no artigo 187 da política agrícola que a participação da política agrícola vai ser construída de forma integrada com todos aqueles segmentos que eu falei para vocês aqui. Então é uma coisa bem interessante que passa despercebido por muita gente, mas que está lá no texto constitucional. Esse é o conceito original, né? Mas os conceitos mais modernos incluem aí fibras, né? Então, como o agronegócio, produtos florestais, biocombustíveis. Então, mas perceba que o conceito, a abordagem sistêmica ainda permanece até hoje. Logicamente, trazendo o quê? Atendimento de sustentabilidade, o próprio chefe, né? O atendimento aos chefes, economia de água, enfim, uma série de outros componentes que vêm sendo colocado dentro desse conceito chamado agronegócio. Então, eu trago aqui também para vocês, é um assunto que eu gosto bastante de falar, e muita gente, às vezes,
principalmente alunos de primeiro período, com relação ao agronegócio e agropecuária, né? Então, é importante a gente fazer esse discernimento aqui, que o agronegócio ele é um conjunto de todos esses elos que a gente já vem falando. E que a agropecuária, seja a agricultura mais a pecuária, ou isolados ou em conjunto, eles são um componente, é uma parte desse todo, desse agronegócio. Então, o que é que muita gente tinha na cabeça antigamente, meus avós, que eram produtores, eles tinham? Que eu, produtor, sou dono da verdade e se eu não produzir, não vai comer, a turma lá da cidade. Quer dizer, isso é um conceito que a gente tem que superar isso. Então, o produtor rural, as pessoas que estão no campo, dentro da porteira, é apenas mais um dos elos, né? Ele não é o mais importante, mas ele é apenas mais um. É um dos essenciais e todos são essenciais. Então é importante a gente perceber isso. E aí a reunião desse conjunto aí forma esse chamado agronegócio. Então esses conceitos vêm passando aí por transformações, né? Esse moderno agronegócio não chegou à toa aí. Vem baseado de muita ciência, muita tecnologia e muita informação e inovação. É bem interessante essas reflexões, porque a gente começa um pouco a organizar nossas ideias e surge outros questionamentos, né? Eu não sei como é que está o chat aí, mas a gente começa, não dá para acompanhar, mas a gente começa a ter uma visão que organizada, vamos dizer assim, na nossa cabeça, que o agronegócio também é fundamental, como eu falei, com relação à alimentação da população humana, né? Do mundo, vamos dizer assim, o agronegócio brasileiro. Então, respondendo à pergunta, né, qual a importância do agronegócio brasileiro, é total, né? Então, à medida que a população vai aumentando, a gente precisa alimentar essa turma toda, né? E aí, com previsões aí em 2050 para quase 10 bilhões de pessoas, né? A gente está com em torno de 7,6, 7,7 bilhão, e aí em 2050, que está logo aí, para 10 bilhões de pessoas. E aí tem os números, aí são vários números, são projeções que a gente precisa alimentar 10 bilhões de pessoas, é fato. A gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva a nível do mundo, não necessariamente do Brasil, em torno de 70% do que o mundo hoje produz, ele precisa aumentar para poder alimentar essa turma toda que vai estar no nosso planeta. E botaram na conta do Brasil uma responsabilidade muito grande desses 70%. Desses 70%, a gente vai ter que... Nós botaram na nossa conta de aumento de produção de 40%. Então, é uma conta muito alta para nós, brasileiros, né, que atuamos no agro, fazer. Mas nós somos, sim, capazes de atender essa conta. É bem interessante esses números, porque a gente faz várias reflexões da atuação do nosso trabalho de forma individual e nosso trabalho de forma coletiva, né? Sim, sem dúvida. O que a gente precisa pensar, Joaci, é que, a partir de agora, a gente tem que aliar consciência, sustentabilidade, aumento de produção e capacitação de quem está nos bastidores, que, inclusive, nós, advogados, estamos inseridos nesse meio. Né? Eu atuo na área, eu sou advogada há 13 anos, mas eu atuo na área já há quase 10, e o que eu vejo é falta de capacitação de quem atende, porque não entende a realidade do agronegócio. Então é simples dizer que o limite de horas extras por dia são 2, se eu não entendo que eventualmente eu tenho uma necessidade de extrapolar essas horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer parar a produção, deixar a batata apodrecer, né? Se o produto se perder e não vou atender a cadeia final. Se choveu o dia todo e eu precisei estender a jornada daquele dia. Então, é preciso que a gente consiga, de agora para frente, pensando nessas projeções de números que são assustadoras, nós somos capazes, nós podemos produzir e podemos produzir de uma forma sustentável, com tecnologia, com conectividade, ou seja, com aumento de produção na mesma área que a gente tem. Talvez com aumento de área, claro, mas a ideia é produzir mais dentro do que a gente tem. Verdade, mais com menos, não é isso? Então é importante ter essa lógica, sim. É importante trazer à tona para essa conversa aqui a questão da urbanização, né? E a questão do aumento da quantidade de pessoas nas cidades e em detrimento do decréscimo, né, da população rural. Então, agora, se eu tenho, dentro desse aumento da população mundial,
a turma da cidade aumentando absurdamente e a turma rural, as pessoas que estão no campo, ou no mínimo estabilizando, ficando a mesma população hoje. Então, assim, o produtor rural, a turma dentro da porteira, com certeza ela vai ter que ser o quê? Mais produtiva. Se eu tenho as mesmas pessoas, ou a mesma quantidade de pessoas produzindo, e a turma da cidade aumentando, eu preciso, de fato, ser muito mais produtivo. E aí o produtivo, e aí eu trago aqui uma relação muito interessante que a gente encontra aí nos livros. Só para você ter ideia, um produtor alimentava, em 1950, 16 pessoas. Então, um produtor, em 1950, ele alimentava 16 pessoas. À medida que o tempo vai passando, esse produtor ele precisa se transformar num superprodutor. Por quê? Porque mais pessoas estão chegando para se alimentar. E aí, previsões de 2025 dizem que esse produtor tem que alimentar 200 pessoas. Então, ou seja, em 50 ele alimentava uma. E em 2025 ele precisa alimentar 200 pessoas. Mas como é que ele vai fazer? Como é que conta essa conta fecha de pessoas? Então é interessante a gente trazer aqui que a única solução para isso acontecer não é passe de mágica, é muito mais através da ciência, da tecnologia e da inovação. Que são palavras, muitas vezes, né, Ana Paula, que parece que o produtor, às vezes, tem aversão a essas palavras, ou algumas pessoas também têm aversão a essas palavras, mas o produtor, de fato, ou ele começa a virar a chave, essa virada de chave. Eu estou dizendo não só o produtor, mas nós técnicos também precisamos fazer isso. Essa virada de chave. E colocar na pauta, no dia a dia do produtor, essa virada. E não precisa ser de uma hora para outra, tem que ser aos pouquinhos, né, que aquele produtor precisa ir incorporando tecnologia no seu sistema produtivo, porque senão ele vai ficar para trás. Isso não tem jeito. E à medida que o tempo passa, ele precisa ser cada vez mais produtivo. E aí a gente tem uma série de exemplos aí, plantio direto, a questão da transgenia, que foram a questão da conectividade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ou a falta dela, né, no caso do Brasil. Né? Então, assim, são tecnologias que foram sendo incorporadas ao processo produtivo, fazendo com que a gente consiga, a nível Brasil, bater recorde em cima de recorde de safra, de produção, propriamente dita, especialmente de grãos. Então, é importante a gente ter isso à tona, que a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para o processo produtivo. Mas eu repito, não só ela. As pessoas também têm esse papel, muito mais do que a ciência, tecnologia e inovação. Se não formos nós, as pessoas, esse Brasil, esse agro brasileiro, ele de fato não daria vamos dizer assim, essa resposta a nível mundial. E somos temidos. Né? Lá fora nós somos temidos, e aí sabe Deus, né? Todas aquelas falácias, muitas delas falsas de fato, trazem contra o agro brasileiro. Né? Por quê? Porque somos jogadores, somos players mundiais do agronegócio, temidos pelos nossos concorrentes, Austrália, Estados Unidos, enfim, a União Europeia, etc, etc. Eu trago aqui, Ana Paula, como eu falei, a lógica de propriedades tradicionais e em direção às ditas propriedades modernas. Né? Então, a gente tem as propriedades tradicionais, que é aquela lá antigamente, que ainda existe hoje, diga-se de passagem, né? Ou seja, a gente tem 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, algo em torno de 5 milhões. E aí, dentro dessas, tem pequenas, médias e grandes propriedades rurais. Né? E aí, dentro de cada grupo desse, das pequenas, das médias e da grande, há uma heterogeneidade muito grande. Então, eu tenho um pequeno produtor tecnificado, pequeno produtor de subsistência. Eu tenho um médio altamente tecnificado e um médio mais ou menos. Então, eu tenho uma diversidade muito grande disso. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, conhecer o seu cliente, né? Pegando o gancho aí quando você atua, é importante conhecer as limitações dele, aonde ele quer chegar, né? O que ele está disposto a enfrentar, enfim, para poder você ir virando essa página paulatinamente. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Né? Mas o fato é que hoje as propriedades, a gente ainda tem propriedades ditas tradicionais. É muito importante, pegando gancho nisso que você está dizendo, conhecer o produtor e insistir nele, sabe? Acreditar, porque às vezes a gente entra em algum produtor que ele vem de propriedades tradicionais, vem naquela informalidade, naquele jeito de, o cara que sobe no trator é o dono, é o que fecha a conta, é o que faz o financeiro, é o que faz a folha de pagamento.
mas que a gente precisa ensinar para ele essa modernidade, essa necessidade, como? Mostrando números, mostrando cases, o que dá certo e o que dá errado. E eu consigo ver na prática, clientes que eu atendo hoje, que eu atendi há 10 anos, a evolução que eles passam. Quando a gente realmente acredita e tem essa disponibilidade de mostrar o novo, de mostrar o diferente, de mostrar novos tempos, de mostrar essa linha do tempo, quanto o agro evoluiu e precisa evoluir mais para conseguir atender esses números que você disse. Então, é bem interessante isso, assim, acreditar, porque é um setor diferenciado. Né? A nossa grande maioria são de pessoas simples, ainda que seja um produtor grande, ele é um cara do campo. Isso falando dentro da porteira. Ele é um cara do campo, ele é um cara que está acostumado a pegar a botina e ir para a lavoura e conferir a produção. Então, trazer essa realidade para ele de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade, é também o nosso papel como operadores em várias etapas. Aquele que vende, aquele que advoga, enfim, o contador, o administrador, todas as pessoas envolvidas para auxiliar nessa evolução. Verdade. E aí você falou em botina, né? Eu vou dar os parabéns para você, que eu já vi você botar muita botina aí para campo, né? Então é importante sim, calçar a botina e ir para campo, né? Independentemente da sua área, se você trabalha na cidade ou não, mas é importante sim fazer esse corpo a corpo, porque você vai sentir na pele as dores dos produtores, né? É importante muito, e eu já vi muito você botar a botina, eu te parabenizo aí. Certamente outras pessoas que estão aqui nos assistindo, certamente já fizeram. Se não fizeram, eu aconselho a fazer sim. Bota a botina e vai lá conversar com o produtor. Que é uma conversa muito gostosa, né? Uma conversa bem amigável. São pessoas simples, né? Entende a realidade efetiva, né? Como eu disse, dei o exemplo da hora extra, mas tem vários outros. A gente precisa estar lá para entender a dificuldade, como funciona a operação. Como que eu vou fazer uma defesa de um auto de infração ambiental se eu não conheço como é, se eu não fui na propriedade, se eu não vi como funciona na prática, quando a adutora do pivô estoura e ali a gente tem um problema. Então, eu percebi ao longo desses anos que e isso a gente está dando exemplo de advogado, mas todas as pessoas envolvidas no processo, seja antes, durante ou após a porteira, precisam conhecer efetivamente os números, a atividade, o mercado, né, e a real necessidade de quem está dentro dessas etapas. Verdade. E aí, para fechar essa linha do tempo aí, né? Assim, nos últimos 50 anos, nós éramos importadores de alimento, né? Então, quer dizer, é muito recente isso, né? Então, a gente sai de importador para exportador de alimento, né? E temido mundialmente, né? 50 anos numa linha do tempo é nada, né? Praticamente nada. A gente passou aí, eu me lembro, eu era pequeno, as crises de abastecimento, né? A gente importando aí muito feijão, muita... Então, assim, hoje as pessoas que nascem no agro, já no agro, perde um pouco e precisa retomar, sempre estar lembrando disso, né? Que há pouco tempo nós importávamos comida, né? É um negócio assim surreal para o mundo de hoje, né? Então esse agro ele cresceu rapidamente, né? Ao longo do tempo, né? E cresceu de forma muito, vamos dizer assim, sustentável, por que não dizer, né? Mas aí vem um detalhe aqui que eu trago para você, que a tecnologia ele foi fator e é fator determinante para esse crescimento. Se você pegar hoje, tem um estudo do professor Eliseu Alves, de 2012, ele traz o seguinte, que 68% do valor bruto da produção é fruto da tecnologia, 68%. 23% do trabalho em si, da mão de obra em si, e 9% da terra. Ou seja, sem o fator tecnológico, essa sua conta aí, de 100%, né? Sem o fator tecnológico, isso vai ficar muito difícil de você obter esses ganhos produtivos. Então, eu recomendo, do Eliseu Alves, muito interessante, ele faz essa abordagem do valor bruto da produção, considerando que o fator tecnológico é quase 70% de tudo que você consegue botar dentro da propriedade para produzir o X, né? O X sendo 100%. E aí a gente vai partindo para os grandes números econômicos do agro, muitos de vocês já sabem, né? Hoje, mesmo na pandemia, a gente quase é responsável por quase 50% das exportações brasileiras vem do agro, dá em torno de 48%. Mão de obra, quase 33% da mão de obra está dentro do agro, ou seja, 1 de cada 3 brasileiros o setor absorve. Então é um número, de fato, muito impressionante. Em relação ao PIB, a gente tem aí variações de 1/4 a 1/5, ou seja, em torno de 21%, 22%, 23% na média
do PIB, do Produto Interno Bruto, advém do agronegócio. Então, é um setor econômico forte, importante, né? E a gente traz outros números aqui. Eu vou falar, porque é importante a gente conhecer esses números, ou reforçá-los, porque contra fatos não tem como você contra-argumentar, né? Então, assim, em 30 anos, Ana Paula, nós conseguimos aí, em relação à produção de grãos, aumentarmos a nossa produção em 338%. 338%. Em 30 anos, nós conseguimos aumentar a nossa produção de grãos. E, em termos de área, apenas em torno de 75%. Ou seja, a produção propriamente dita avançou, ou seja, a produtividade está aí dentro, né? Ela avançou absurdamente em relação à área. Ou seja, nós conseguimos fazer com que houvesse um aumento de ganho dentro de uma mesma área, que é a produtividade propriamente dita. Aumentar a produção dentro da mesma área. Então, são números, de fato, bem interessantes aqui. E a gente caminha aí para bater mais um recorde em termos de safra, né? Para 272 milhões de toneladas de grãos. A soja e o milho aí, esse valor, cerca de 90% desse valor, de 272 milhões de toneladas, a grande maioria, cerca de 90%, advém de soja e milho, né? Então, especialmente agora, né, com relação aos preços aí, a turma que exporta aí vem, inclusive, substituindo algumas áreas para produção, enfim, a questão do mercado. Eu trago outros números também de avanços de produção. Bovino, por exemplo, eu tenho aqui um número, em 30 anos, 111% a produção de carnes, frango, quase 500%, dá 491%, e suíno, quase 300% em relação à produção. Então, perceba, o ganho tecnológico, né, envolvido aí em 30 anos, 50, 20, 30 anos, é absurdo, né? Então, nós conseguimos produzir cada vez mais numa mesma área, numa determinada área, e essa área, ela em função, inclusive, das restrições ambientais cada vez mais fortes, de seguir normas, etc., em função de barreiras internacionais, enfim, por isso que eu digo, é preciso que o produtor e as pessoas que o assistem dar cada vez mais o quê? Esse componente técnico, o que é fundamental para termos, como um todo, pensando no sistema como um todo, sucesso. Ô, Joaquim, só te interrompendo um minutinho, eu fico tão feliz quando isso vem à tona, porque o produtor e o agronegócio tem sido tão maltratado, né? A gente tem sido tratado tão como vilão, que trazer números reais mostra o quanto isso é questão de economia, mercado, é jogo sujo. Porque o Brasil tem conseguido aumentar a produtividade sem um aumento significativo de áreas, né, abertas, conseguindo produzir com sustentabilidade, conseguindo neutralizar diversos pontos relacionados ao meio ambiente. Então, tudo que dizem, quer dizer, a grande maioria, claro que tem verdade, mas a grande maioria é muito ruim. Só tem a trazer coisas ruins para os produtores e para a economia do país. Então, é preciso confirmar os números, confirmar situações, confirmar os dados para ter autoridade para falar sobre o nosso setor, que é tão importante, né? Eu fico muito feliz quando eu ouço os números e vejo as pessoas assistindo e divulgando, porque, de fato, é muito triste ver como isso é abordado na mídia. Até esse final de semana a gente teve um caso lamentável aí de uma cerveja, né? Mas isso é dia a dia, isso acontece o tempo todo. Diariamente, é verdade, né? Mas assim, mas que vão servindo de lições para outras empresas, né? Então, essa marca de cerveja que você falou, quer dizer, que você não falou aí, falou só do caso, é importante que vá servindo de exemplo para os demais, para pensarem duas vezes antes de falar mal e inverdades do agro, ou sem necessidade de jogar uns contra os outros, enfim, eu contra eles, isso é muito ruim, né? Porque, de fato, são setores que têm famílias, né, envolvidas, né, que trabalham, que atuam, né, dentro desses setores. Em termos de produtos, né, e aí é uma outra grande vantagem hoje do nosso agro, é a questão da diversidade de produtos, né? Então, pegando aí o tempo de Cabral, né, a gente explorava o pau-brasil. Depois avançou para a cana-de-açúcar no período colonial, né?
Então, eram produtos únicos. Pau-brasil, depois passaram cana-de-açúcar, depois veio a mineração, minério, né, o ouro, o ciclo do ouro, depois veio o café. Então, pauta de exportação única. Hoje, isso mudou, né? Então, a gente tem complexo soja aí, bombando, carnes, produtos florestais, cereais, complexo sucro-alcooleiro, café, enfim, uma série de produtos que nós conseguimos ser, a nível mundial, competitivo. Então, perceba a diferença. Antes, no Brasil, eram produtos únicos, vamos dizer assim. A gente atuava, o Brasil, a nossa pauta de exportação era basicamente poucos produtos. Atualmente, né, isso com o passar do tempo, e hoje é assim, a gente tem uma série de produtos que nós somos competitivos a nível de mundo, né? Então, lógico que muitos fatores aconteceram para isso, né? O apoio governamental com relação à política de crédito, enfim, a própria mudança de comportamento dos produtores. E hoje a gente consegue, além de diversificação de produtos, nós conseguimos diversificar os nossos países para quem a gente exporta, né? Então, a China ainda é o grande recebedor, vamos dizer assim, dos nossos produtos, com cerca de 32% do que a gente exporta vai para a China, né? E a União Europeia, enfim, Estados Unidos, tem a África. Então, o que acontece? A gente diversifica, e a diversificação no agronegócio é importante, né? Dentro da porteira também é importante, né? Você ter mais de um produto. Aí, pegando o gancho do alho aí que você falou, é importante que esse produtor, de um certo momento, ele comece a diversificar, não fique só no alho, né? Então, é importante, não precisa de um ano para o outro mudar radicalmente um outro produto, mas é importante que vá tendo essa diversidade, porque ele não fica à mercê de um único produto. Então, o Brasil também, com essa lógica de diversidade de produtos, diversidade de países, ele incorporou isso e, graças a Deus, ele está sendo bem sucedido, e um dos motivos é esse também. Nós somos campeões, Ana Paula, em produção de suco de laranja, café, soja. Nós somos primeiro lugar, carnes, enfim. Tanto produção, milho, carne suína, as carnes de um modo geral, tanto produção como exportação, né? Então, a gente fica ali, se fosse numa Olimpíada, vamos dizer assim, nós éramos medalha de ouro, prata ou bronze, especialmente ouro ou prata, e em muitos produtos, né? Então, muito orgulho. Muito produto e muito sucesso, né? Temos problemas, é verdade, mas às vezes quando e aí trazendo as fake news, enfim, um fato ou outro que acontece, você vê que é um caso isolado ou poucos casos isolados num universo de 5 milhões de produtores, dá 0,0001% daquele, mas é o que é dito como como é que é o padrão, né? Então dizem que não é o padrão coisa nenhuma, esse não é o padrão, né? Então é importante sempre ter esse discernimento. Eu falo muito da questão das pessoas, né? Já caminhando para o fim, né? Eu falo muito das pessoas, né? Então o setor absorve sim 1 de cada 3 empregos, né? E aí, repito, seja antes, dentro ou depois da porteira. Então, assim, é um setor que só tende cada vez mais ser forte, né? Então, se hoje e no passado ele vem com essa força, eu não tenho dúvidas que para frente aí as oportunidades de emprego, e aí as pessoas precisam sim estar cada vez mais qualificadas, mas vai ter sim emprego. Como é que o setor na pandemia cresceu, meu Deus? É um negócio assim, é um negócio inacreditável. Aí volta a frase do início da nossa conversa, né? É um setor que insiste em dar certo, graças a Deus, né? Então, para caminhar por fim, Ana Paula, eu vou falar aqui um pouco do que a gente vem trabalhando no Instituto CNA, onde eu estou hoje votado, que é a questão da conectividade rural. Um dos maiores gargalos hoje do nosso agro é, sim, a conectividade rural. Então, assim, a gente tem aí um dado interessante da Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que regula toda essa parte das teles, é que a turma, no Brasil, a gente tem 93% dos municípios com 4G. Ah, beleza, então. Ora, 93% dos municípios a gente tem cobertura 4G e 98% da população tem essa cobertura 4G, aí você pode dizer assim, então tá tudo bem, muito bem, obrigado, com relação à conectividade no agro.
Aí vem o parênteses, né? Isso nas sedes dos municípios, né? Porque quando você caminha ou sai da sede do município, Brasil afora, caminha para a zona rural, aí quem anda de botina na roça, no campo, sabe que isso não é a questão de uma simples troca de mensagem, uma simples emissão de nota fiscal, faz a diferença a falta de conectividade nesses rincões aí, Brasil afora. E a gente está trabalhando num projeto muito interessante, logo, logo vocês vão estar tendo notícia aí, eu te aviso para você divulgar para a turma, é a estruturação de uma plataforma de conectividade. O que é isso? A gente está desenvolvendo uma plataforma, né, um site, enfim, que reúna todas as tecnologias que existem hoje, colocando num único lugar. E aí você pode consultar. Imagina a tela do Google lá, uma tela bem clean, você digitando o teu município, e depois que digitar o teu município, vai abrir opções, alternativas de tecnologias que estão disponíveis para aquele município. Então, sejam com a tecnologia propriamente dita, ou seja, de satélite, enfim, as mais diversas que a gente tem, mas que com provedores locais, aquela turma que está na cidade, mas que às vezes o produtor nem sabe que existe aquele provedor dentro daquele município dele, que ele possa resolver o problema de conectividade na propriedade rural. Mas logo, logo a gente vai trazer mais notícias aí para vocês com relação a isso. Tá. Mas, assim, a conectividade, como eu falei, ela é um gargalo hoje. A gente tem aí 5 milhões de propriedades e 78% delas, desculpa, 72% delas não tem conectividade. Eu digo as propriedades offline. 72% estão a Deus dará, estão nas cegas, vamos dizer assim. Não, isso é um E aí vem um detalhe importante. dia a dia. Isso atrapalha muito esse desenvolvimento do nosso agro. 50% dessa turma toda está na minha região, na região Nordeste, e aí a gente traz com a narrativa de defesa de conectividade também como fator de desenvolvimento regional, né, para minimizar essas desigualdades. E um outro dado importante que a gente fez nos nossos estudos é que 91% dessas propriedades têm áreas de até 100 hectares. Então, ou seja, a grande maioria das propriedades offline hoje é a turma que tem até 100 hectares. Então, são pequenas propriedades de fato. Quando você junta essa área todinha dessa turma, 7 países, Ana Paula, da Europa, estão totalmente offline dentro do nosso Brasil. Então, é um número que chama a atenção, juntando toda a área da Espanha, Portugal, Alemanha, França, Itália, Croácia e Hungria, somando todos esses 7 países, no mínimo que a gente tem aqui dentro do país em termos de falta de conectividade. Nossa. Então, imagina se nós trabalhássemos ou se nós atuássemos, e a gente vem procurando fazer isso, é uma missão nossa lá dentro do Instituto, de procurar resolver esse problema de conectividade. Então, assim, é um gargalo triste, cruel, vamos dizer assim. A questão, especialmente na pandemia, né? Educação à distância, segurança pública, né? Ou emissão de uma simples nota fiscal. Imagina se aquela propriedade tivesse essas conexões. Quase imensurável o ganho que essa propriedade teria em termos de eficiência. Então, Ana Paula, assim, de forma resumida, isso é a importância do agronegócio, né? Assim, são temas os mais diversos. A gente vai ter que fazer uma próxima live só sobre conectividade. Amei, acho que a gente vai falar sobre isso. Combinado, então. A gente vai ter que encerrar, porque é o seguinte, Joaci, o Instagram, com 1 hora, ele simplesmente divulga a gente. Ele não dá oportunidade de 1 minuto a mais, nem 2. Então, assim, foi na mosca. Eu queria muito te agradecer. Que aula! Tem várias mensagens aí, acho que você não conseguiu ler. Mas aí, não vi nada. Pela live, um conteúdo de altíssimo padrão. Obrigada por contribuir com o nosso aprendizado. Então, assim, tem várias mensagens nesse mesmo sentido. Acho que foi muito enriquecedor, né? Vamos divulgar para que outras pessoas possam assistir, porque realmente, assim, foi muito melhor que eu esperava. Então, te agradeço. A porta aqui está aberta para outros conteúdos, né? Para outros projetos que envolvam o agronegócio. Conte sempre comigo. Muito obrigada. Eu agradeço, Ana Paula, a oportunidade, agradeço a todos aí e desejar que, assim, cuidem-se, né? Cuidem de você, cuidem de quem você está próximo aí, para que a gente supere essa fase difícil aí com
conhecimento e agronegócio na veia. Exatamente. Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigado. todos. Boa noite, bom descanso. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau.